Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao último capítulo do estudo do livro O Céu e o Inferno. Então, esse último capítulo da parte 2 do nosso livro vai se tratar a respeito das expiações terrenas. Então, é claro que antes de nós começarmos mais uma aula, nós vamos fazer uma prece, então vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por mais uma oportunidade de estudo, agradecendo a todos os amigos espirituais que se fazem presentes aqui conosco, que nós possamos entender e compreender cada palavra e o mais importante, que possamos aplicar no nosso dia a dia com as pessoas que nos rodeiam todas as preciosas lições que já estudamos. Que assim seja. Muito bem, então chegamos aqui ao último capítulo do nosso livro, do Estudo do Céu e Inferno. Porém, esse capítulo, por ser um capítulo muito grande, traz aí uma gama muito significativa de casos para que a gente estude a respeito das expiações terrenas. Então, essa não será a nossa última aula, tá? Esse capítulo, como vocês podem acompanhar aqui comigo, ele vai estar dividido em 3 aulas, ou seja, em 3 partes. Então, nessa parte 1, nessa primeira parte, nós vamos estudar o caso do Marcel, a criança do número 4. Vamos estudar o caso do Smelslingel, me perdoem, não sei se é assim que pronuncia, corretamente. Vamos estudar o caso da Julienne Marie, a mendiga, e depois vamos estudar o caso do Max, o mendigo, ok? Então, lembrando que agora nós não estamos mais estudando casos a respeito de espíritos, mas nós estamos estudando agora nesse capítulo algumas expiações terrenas, E os casos eles vão ser muito elucidativos e muito interessante para que a gente realmente veja a necessidade de nunca rotular nada, E esse primeiro caso ele é um caso muito bom para a gente relembrar isso daí, porque esse caso ele diz respeito ao Marcel, a criança do número 4. Então, assim, em um asilo no interior, tinha um menininho com cerca de 8 ou 10 anos, tá? Lembrando que nós estamos falando de tempos muito remotos, onde as idades, nem sempre eram sabidas. Então, acreditava-se que a criança tivesse aí cerca de 8 ou 10 anos. Às vezes, nem mesmo a própria pessoa sabia a idade que tinha, tá? E esse menino, esse garoto, ele se encontrava em um estado muito difícil de descrever. Ninguém sabia o nome dele, ele era chamado só de número 4, por isso que é Marcel, a criança do número 4. Bom, esse menino, ele era completamente deformado, ele tinha as perninhas contorcidas, e elas chegavam assim até o pescoço, sabe? Tamanho era a flexão das perninhas dele, tamanho era a deformidade que o Marcel apresentava. Ele era muito magrinho também, então a pele ficava bem assim na saliência dos ossinhos, marcando, bem a saliência dos ossos, e o corpinho dele era inteirinho cheio de feridas. Os sofrimentos do Marcel eram terríveis, Bom, para o espírita, que muitas vezes estuda de uma maneira mais superficial, ele pode olhar um menino desse, uma criança passando por uma situação dessa, e nós podemos pensar, poxa, o que será que esse espírito fez para merecer, vir com uma expiação tão difícil, Talvez esse fosse o primeiro pensamento de nós todos. Mas quando a gente vai, às vezes, para as questões mais profundas, e é por isso que eu disse que esse caso ele é um caso muito bom, para que a gente entenda que não se deve rotular nada nem ninguém, é que o Marcel, apesar de todo esse sofrimento terrível, a preocupação maior dessa criança era em não atrapalhar os outros doentes com os seus gritos de dores.
Ou seja, ele mostrava muita resiliência e muita abnegação. Tanto é que o médico que cuidava dele, muitas vezes administrava o remédio, né, que tinha na época para sanar as dores, e o Marcel pedia mais. Mas ele pedia mais para não atrapalhar as outras pessoas com os gritos de dores, porque as dores deles eram muito violentas, né? E o médico às vezes respondia que não podia dar o remédio e tal, então ele orava para que ele pudesse se conter o máximo possível, não gritar, não gemer tanto, para que ele não atrapalhasse as outras pessoas. Essa era a principal intenção desse espírito, né? Então, a gente vê que é um espírito já muito evoluído, né? Um espírito que demonstra tamanha abnência e tamanha resiliência, perdão, e tamanha abnegação. Tanto é que quando o Marcel ele é evocado, ele diz assim, né? Que está escrito aqui no terceiro item: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor me deu a missão de aprender a sofrer. Então, na verdade, o Marcel, ele veio com essa missão, com essa prova, né, para que ele pudesse ensinar as outras pessoas a resiliência e a abnegação, para que ele pudesse ensinar às outras pessoas o bom sofrer, né? Porque a gente sabe que em um planeta como o nosso, todos os seres sofrem, né? De todos os níveis evolutivos, de todos os graus da natureza, todos aqui sofrem, né? Mas existe o bom sofrer e o mal sofrer. Então, o mal sofrer seria aquela pessoa que reclama muito durante o seu sofrimento. Também pode ser aquela pessoa que culpa outras pessoas pelo sofrimento que está passando, né? E aí o Marcel vem então para ser um exemplo do bom sofrer. Então ele diz assim, né? Eis-me aqui, Senhor, o Senhor me deu a missão de aprender a sofrer. Suportei dignamente a prova. Os que me viram me olharam como uma criança que não lamentava, encontraram a calma para os seus males e seus corações se fortificaram pela doce confiança em Deus. Esse era o objetivo de minha curta passagem pela terra, né? Então, esse foi o objetivo maior do Marcel. Então, muitas vezes, pessoal, aquelas crianças ou aquelas pessoas, né, que passam por tormentos muito horríveis, não necessariamente estão pagando suas próprias dívidas. Não, muitas vezes elas vêm para ensinar aquelas pessoas que estão ao redor. Então, pode ser que esse espírito nessa condição seja um espírito muito mais evoluído, né? E veio para ensinar aquela família, para ensinar aquelas pessoas que vão, então, passar pela vida. Por isso que a gente nunca deve olhar e ficar imaginando o que será que a pessoa está acertando de contas. Às vezes essa pessoa ela está se sacrificando, né, pelo bem daquelas pessoas que estão ao redor delas, porque pode ser que aquela fosse a única maneira, né, dessas pessoas aí que estão ao redor também se endireitarem, também passarem pelas suas expiações. Ok? Então, por isso que a gente realmente não pode rotular, né, nada, nem querer julgar e nem querer dizer, como às vezes a gente vê na internet hoje, né? Tem muitas pessoas que querem dizer assim, tal doença significa isso, tal doença significa aquilo. Quem nasce com esse tipo de síndrome é porque fez isso e isso no passado. E isso não é verdade, tá? Cada caso vai ser um caso e precisa ser muito bem analisado, e provavelmente não é por nós que isso vai ser analisado, né? Porque nós não temos ainda, talvez, a evolução e a competência também, né, para poder realmente fazer essa análise, ok? Bom, e aí nós vamos então para o nosso próximo caso. Gente, eu não sei pronunciar esse nome, eu acho que é Smell, né? Alguma coisa assim, é um nome
israelense, né? Sligos, desculpem, tá? Eu realmente não sei, tentei colocar na internet para ver se, né? Mas acho que é mais ou menos por aí. Bom, o nome não é o mais importante, né? O importante é o estudo do caso. Então, assim, o Ismael, ele era um pobre israelita, ele foi morto em maio de 1865. E durante 30 anos ele mendigou, né? Com uma pequena cuia nas mãos. Então ele ficava com uma cuiazinha nas mãos, mendigando. Em todos os lados da cidade, ele gritava, e aí ele era conhecido pelos seus gritos, né? Então ele gritava: lembrem-se dos pobres, das viúvas e dos órfãos. E ele, gente, ele ajudava as pessoas com o dinheiro que ele ganhava como mendigo, tá? Bom, ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris no dia 15 de junho de 1865. Então, assim, praticamente, se ele foi morto em maio, né? Aqui não fala a data, mas não deu nem um mês, né? Provavelmente aí um pouquinho só, mais de um mês da morte dele. Então, ele diz na evocação que ele foi, em vidas passadas, um rei muito tirano e muito vingativo. E aí abre aspas para as palavras dele mesmo. Ele coloca assim, ó: de caráter impetuoso, violento, avaro e sensual. Imagine qual era a sorte daqueles pobres seres que viviam sobre minhas leis. Abusei de meu poder para oprimir os fracos, para colocar toda espécie de negócios, trabalhos, paixões e dores a serviço de minhas próprias paixões. Assim, exigia um dízimo do produto da mendicância. Olha ao extremo que ele chegou em vidas anteriores. Ele cobrava tributos, não só dos trabalhadores e tal, mas ele cobrava tributos dos próprios mendigos, tá? Então ele diz assim ainda, né? Continuando: ninguém podia mendigar sem que antes eu tivesse minha grande parte do produto que a piedade humana depositava na cuia da miséria. Mais que isso, para não diminuir o número de mendigos entre os meus súditos, porque os mendigos davam lucro para ele, né? Proibi os infelizes de darem a seus amigos, parentes e pessoas próximas a pequena parte que lhes sobrasse. Então, gente, ele foi assim, num extremo tão, né, anormal, né, até que ele cobrava o imposto dos mendigos e proibia os mendigos de distribuir o dinheiro que ficava ainda com eles, né, para os seus parentes, para os seus familiares, para outros mendigos ali, tá? Então, esse senhor, ele pede, claro, para renascer em uma situação de pouquíssima aquisição financeira, né? Mas ele diz ainda que assim, ele vem muito calmo, né? Ele vem muito confiante. Ele tinha isso na cabeça dele para que ele pudesse ser forte, né? O suficiente para reparar os males que ele mesmo fez. Então tudo que ele recebia, ele doava para os outros mendigos, né? Para as viúvas e para os órfãos que tinham nas ruas. E aí ele deu então esse exemplo, né, de você doar aquilo que você nem tem, porque normalmente a gente doa muito aquilo que a gente nem precisa mais, né, que não vai fazer falta para nós. Mas quando você vê uma pessoa dessa que não tem nada e ainda assim se coloca, né, na posição de ajudar os outros, é muito mais bonito do que qualquer doação que a gente possa fazer, né? A gente já viu esses casos aí, inclusive no Evangelho, né, daquela viúva que deu apenas uma moedinha, mas que Jesus diz que ela tinha dado muito mais do que aqueles senhores do templo que tinham doado altas fortunas, né? Então, esse é um caso do qual a pessoa, né, resgatou a existência anterior, desencarnou calmo, desencanou confiante na reparação dos males que cometeu e assim então pode seguir, né, a sua jornada evolutiva e a sua encarnação. Então, para a gente ver aí mais um caso, né, de que nada é por acaso e como que a prova da riqueza pode ser muito mais difícil mesmo, né? Porque quando a gente tem muita condição material,
muitas vezes fica mais fácil a gente extrapolar os limites, né? E aí as pessoas vão realmente para a sensualidade, né? Para drogadição, porque às vezes você já conseguiu tudo aquilo de material que você queria, e se você está preso nesse mundo materialista, o próximo passo talvez seja você buscar sensações mais fortes, né? Então, por isso que acaba sendo muito comum, né, essas pessoas desviarem o seu caminho. E graças a Deus que depois todos têm a chance de reparar. Todo rico é mau? Não, gente, absolutamente. E você também não vai precisar passar por nenhuma prova ou nenhuma expiação, na verdade, né, um pouco mais cruel, desde que você se utilize da sua riqueza para fazer o bem, para gerar empregos, para gerar condições tecnológicas, condições materiais para as outras pessoas e não só para você mesmo, tá bom? Então, mais um caso aí muito legal, né, para a gente estar refletindo. Bom, aí nós vamos para um outro caso também, né, de mendigos, né, de mendicância, mas é um caso bem diferente para a gente realmente reafirmar aqui que cada caso é um caso, né? Então, esse próximo caso é o caso da Juliane Marie, a mendiga. Bom, a Juliane Marie era uma mendiga que um dia ela caiu num pântano e ela foi retirada de lá por um morador ali local, da onde ela vivia, que sempre a socorria. No começo as pessoas até pensaram que ela poderia ter tentado se suicidar e tal, mas não foi nada disso, foi um acidente, né? Mas ela foi retirada, foi socorrida ali por esse morador e ela morre algum tempo depois, tá? Bom, no mesmo dia que a Juliane morreu, essa pessoa que sempre a socorria, que era espírita, que era médium, sentiu assim uma espécie de um leve toque de alguém que estaria por perto. E ele não entendeu nessa ocasião o que seria essa sensação, esse leve toque. Assim que essa pessoa ficou sabendo da morte da Juliane Marie, ela pensou que podia ter sido então o espírito da Juliane, né, que teria vindo visitá-lo, porque afinal de contas eles eram bem ligados, essa pessoa sempre ajudava muito a Juliane. E aí então ele fez uma evocação, né, ela foi evocada. Prestem atenção que ela foi evocada com o objetivo de lhe ser útil. Tá? Ela não foi evocada porque a pessoa estava curiosa para saber aonde a Juliane estava, nem nada. Assim como a gente já deixou claro aqui nos estudos que o Allan Kardec, ele fazia as evocações com o objetivo sempre de ser útil, né? Então, por isso era permitido. E aí essa pessoa, antes também de evocar essa mulher, ela pediu conselhos para os guias, para os protetores, né? E recebeu então a seguinte resposta desses guias: olha, você pode evocar a Juliane e ela vai ficar contente, embora o trabalho que você se propõe seja inútil para ela, para a Juliane, que está feliz e toda voltada para aqueles que lhe são compadecidos. Você é um de seus bons amigos, ela quase não sai de perto de você e conversa consigo sem que você saiba. Cedo ou tarde, os serviços prestados serão recompensados, né? Por aquele que é agradecido ou por aqueles que se interessam por ele antes e depois da morte. Bom, o que isso quer dizer, né? Então, olha que engraçado esse caso. A pessoa que resgatou a Juliane da morte, que sempre ajudava, estava muito compadecida com a Juliane, achando que a Juliane podia estar passando por alguma dificuldade lá no mundo espiritual, e ele foi de novo, então, fazer essa evocação para tentar ajudar a Juliane. Só que, na verdade, ele fica sabendo, então, que quem ajudava muito ele era a mendiga. Ou seja, era ela quem o ajudava. E agora, depois de morta, ela ainda continuava do lado, então, dessa pessoa, né? Ajudando e orientando. Então, esse caso, ele é muito legal para a gente refletir assim, né? Às vezes, a gente acha que nós estamos fazendo a caridade, que nós estamos indo ajudar alguém, quando, na verdade, pode ser que é essa pessoa
quem está nos ajudando. Se a gente olhar o caso, por exemplo, ali do Marcel, da criança, né, é aquilo que a gente estudou ali. Às vezes, aquela criança que vem com aquela dificuldade, ou aquela pessoa da família que tem uma dificuldade grande e que a gente está cuidando dela e a gente está achando que a gente está fazendo a maior das caridades, mas pode ser que aquela pessoa é que está nos ajudando a resgatar, né, situações, condutas, dívidas que nós mesmos fizemos. Por isso que a gente também não pode se envaidecer e achar, nossa, como eu sou uma pessoa boa, como eu sou uma pessoa caridosa, como eu ajudo os outros. De repente, o ajudado somos nós, né? Como esse caso, então, vem contar também pra gente. Então, é muito interessante, né? É porque a gente fala assim, poxa, são tantos casos, né? Para que tanto estudo? Mas vocês percebem que cada caso vem trazer uma informação nova e super importante pra gente? Então, é muito bom, né, que a gente tenha realmente o privilégio e a oportunidade de conseguir fazer toda essa reflexão juntos, né? Bom, mas a Juliane Marie, ela não foi evocada só dessa vez, né? Aí houve uma segunda evocação. E aí, então, em 10 de junho de 1864, a Juliane é evocada pela segunda vez, e aí ela agora é ela mesma que fala, tá? Não são os guias espirituais que estão falando que é ela que ajudava aquela outra pessoa. Então, aí dessa vez, a Juliane diz assim, ó: se voltei a me submeter a essa prova de pobreza, foi para me punir de um vão orgulho que me fez rejeitar tudo que era pobre e miserável. Então sofri esta justa lei de Talião, transformando-me na mais horrorosa mendiga dessa região. E para me provar a bondade de Deus, não fui rejeitada por todos, o que era o meu maior medo. Então a Juliane, ela nos diz que ela veio, né, que seria a segunda vez, né, que ela já estava nascendo assim nessa prova, desculpem, da pobreza, né, e que ela pede essa prova, então, porque ela era uma pessoa muito orgulhosa, né, ela rejeitava tudo que tinha relação com pobreza, com miséria, então ela resolveu, né, sofrer, como ela mesma diz, essa justa lei de Talião. Não precisa necessariamente ser assim, porque a gente está vendo que é a gente que pede as nossas provas e as nossas expiações, né? Mas isso depende do nosso grau de consciência, depende daquilo que a gente está preparado já para expiar. No caso da Juliane Marie, ela pediu, ela quis passar realmente por uma prova de Talião, né? Então, ela queria ser, além de muito pobre, muito miserável, ela queria não ter nenhum tipo de atrativo, né? Ela queria ser uma mulher, como ela diz, horrorosa, né? Sem atrativos realmente nenhum. E como ela já era um espírito um pouco mais resiliente, um pouco mais abnegado, que já ajudava muito as pessoas, ela teve então a misericórdia divina de não ser rejeitada, né, por 100% das pessoas que conviviam com ela. O que ela diz que era o maior medo dela, né? Então ela tinha muito medo de renascer, passar pela prova e não ter ninguém que a amasse, que estivesse ali por ela. E não foi isso que aconteceu, dado já o grau de elevação espiritual que ela possuía, né? E aí, então é feita essa pergunta para ela, né? Boa Juliane Marie, já que você quer me ajudar com seus bons conselhos, né? Aquela pessoa que estava sempre ali com ela e descobriu então que na verdade quem a ajudava era a Juliane, né? Diz assim: já que você quer me ajudar com seus bons conselhos para me fazer progredir no caminho de nossa divina doutrina, comunique-se comigo. Farei todo o esforço para aproveitar seus ensinamentos. E aí a Juliane dá a seguinte recomendação. Então ela diz assim, ó: lembre-se da recomendação que farei e nunca a esqueça. Seja sempre caridoso na medida de seus meios.
você compreende suficientemente a caridade, tal como se deve praticá-la, em todas as posições da vida terrena. Então, não preciso vir ensiná-lo sobre esse assunto. Você mesmo será o melhor juiz, seguindo sempre a voz de sua consciência, que jamais o enganará se a ouvir sinceramente. Não exagere muito nas missões que tem para completar. Grandes e pequenos, cada um tem a sua. Eu achei muito legal, né, essa colocação aqui, porque às vezes a gente quer fazer tanto, né, e a gente não sabe nem por onde começar. Então, os espíritos benevolentes sempre dizem, né, começa a caridade por quem está dentro da sua casa com você, convivendo com você. Depois você começa essa caridade levando para as pessoas que te rodeiam fora da sua casa. E aí você começa fazendo bem pequenininho e aquilo que é possível. E quando a gente vê, pode ser que a gente esteja fazendo o impossível. Então, pessoal, grandes e pequenos passos dentro daquilo que nós temos os meios para fazer. Eu não preciso fazer grandes atos. Às vezes a caridade, ela é um sorriso, um abraço, um tempinho para escutar a pessoa, uma palavra de consolo para quem vive do nosso lado, que a gente não faz, né? E o primeiro lugar que a gente deve começar a fazer a caridade, só lembrando que é sempre com a nossa família, né? Que são os espíritos que normalmente são aqueles mais difíceis, né, da gente conviver, porque são os espíritos que a gente tem mais dívidas. E isso falando tanto da família de onde a gente veio, como também da família que a gente construiu. Então fica aí realmente a bela lição que a Juliane Marie passa para nós. E aí temos mais um caso aqui de mendigos, né? Quantos casos de expiações, né, de mendicância, que é o nosso último caso aqui do Max, o mendigo. Então vamos lá. Em uma pequena cidade da Baviera, por volta de 1850, morreu um velho, quase centenário, conhecido como Pai Max. Ele era chamado de Conde Max, pelas feições e boas maneiras que não condiziam com a sua posição social. Então o Pai Max diferentemente, né, da Juliane Marie, ele tinha as feições nobres, né? E ele tinha cara de rico, tá? Vamos dizer assim, né? Tinha cara de rico, ele era educado, né? Você via que era um espírito que já trazia muita bagagem que não condizia com a situação de mendicância que ele se encontrava. Diferentemente da Juliane Marie, que pediu para vir até sem isso, né? Até sem feições e tudo mais. Bom, na evocação do Max, ele nos diz o seguinte, ó: fui rico, jogador e devasso, passando a vida na orgia. É parecido com o caso do Smigel, né? Que assim, durante a prova da riqueza, né, buscou-se as sensações mais fortes, né, de sexo, de drogadição, etc e tal, né? E aí ele continua: os conhecidos lamentaram a morte do amigo rico. Mas quando ele morreu nessa vida que ele era rico, ninguém gostava dele, porque as pessoas lamentavam que perdeu o amigo que bancava a festa, que bancava a jogatina, etc. Mas nenhuma lágrima derramada sobre meu túmulo. Então, as pessoas só sentiram falta do dinheiro dele. Nenhuma prece de coração foi dirigida a Deus. E minha intenção e minha memória foi amaldiçoada por todos aqueles que levei à miséria. Então, realmente ninguém gostava dele, né? Oraram, mas assim, por orar, não teve nenhuma oração realmente de coração para ajudá-lo. E ninguém chorou de verdade, né? Todo mundo só ficou, como fala, triste, né? Porque perderam aí o banco, né? Que ele era. Então, ele volta e aí ele vive, né? Até quase os 100 anos, que para a época, imagina, se hoje já é difícil, imagina em 1850, né?
mas ele passa uma longa vida inteira, então, como mendigo, para que ele pudesse se depurar e para que ele pudesse, então, expiar, né, a prova agora da pobreza, já que quando ele passou pela prova da riqueza, ele não fez nada de útil com a riqueza que ele tinha, né? De útil para as outras pessoas, só para ele mesmo, e da forma que ele achava que devia gastar o dinheiro, ele dava também para os amigos, então, serem devassos junto com ele, jogarem, beberem, irem para as orgias, ou seja, levou ainda um monte de gente para o mau caminho, né? E aí, o Kardec coloca até uma nota no fim desse caso, que diz assim, ó, recomendamos esse caso para aqueles que acham que os homens não teriam qualquer freio se não tivessem a perspectiva das penas eternas, e nos perguntamos se a perspectiva de um castigo como o do pai Max é menos eficiente para as pessoas não seguirem o caminho do mal do que as torturas sem fim, né, nas qualidades em que acreditam. Então, o que isso quer dizer? Gente, se as pessoas soubessem da existência da reencarnação, da existência das provas e das expiações, isso ia servir de freio para muita gente que está encarnada aqui na Terra hoje, cometendo ainda os mesmos erros, né? Ou seja, indo para o sexo, desenfreado, sem amor, com múltiplos parceiros, se ligando assim nas coisas materiais, no culto ao corpo, mutilando seus corpos, jogando, bebendo, se drogando, né? Se essas pessoas tivessem a consciência de que tudo que elas estão fazendo agora, elas vão ter que expiar depois, isso já seria um freio maravilhoso, né, para muitas e muitas situações. Então fica aí mais esse caso, né, como um exemplo, como um alerta, para a gente ver o que a gente está fazendo. É claro que esse caso está falando do dinheiro, né, porque a gente ainda está muito imerso na questão do materialismo, porém a gente pode levar isso para todas as outras situações da nossa vida, né? Será que eu nasci encarnado junto com uma pessoa que eu não gosto e eu tô passando ainda a minha encarnação destratando essa pessoa, sem me dar bem com ela, né? Provavelmente vai nascer junto de novo. E assim, né, vai ser com tudo que a gente fizer. Então, que nós possamos, mais uma vez, né, agradecer pela oportunidade de termos esses exemplos agora, né, de pessoas vindo e contando pra gente o que aconteceu com elas, para que a gente possa se corrigir e para que a gente possa evoluir. Tá bom, gente? Essa foi a primeira parte do capítulo, então eu encontro vocês na próxima aula, na parte 2, com mais casos ainda para a gente estudar cada vez mais. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.